A reunião almoço do Instituto Zé Advogado de São Paulo deste mês de agosto é repleta de simbologia. A primeira razão desta simbologia é o fato de que neste mês de agosto nós comemoramos a criação dos cursos jurídicos, o dia do advogado, o dia do magistrado, o dia do estudante, das carreiras jurídicas. E o nosso homenageado de hoje, o professor Luiz Edson Fachin, chega ao Supremo Tribunal Federal por esta figura fundamental de um grande professor, eminentemente um grande professor. Fez os cursos de mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fez um pós-doutorado no Canadá, foi professor visitante no Reino Unido, no King's College, foi pesquisador convidado do Instituto Max Planck. É um dos professores de direito civil mais renomados do nosso país. O que, evidentemente, orgulha todos nós. Temos aqui uma conjugação de fatores muito especial. Hoje, nessa reunião, a presença do professor Eduardo Veracruz Pinto, associado honorário do Instituto Zé Advogado de São Paulo. O professor Eduardo, que já teve o privilégio de ser um dos nossos homenageados, palestrar numa das reuniões de almoço, e que faz um trabalho magnífico não só na sua terra, em Portugal, mas aqui no Brasil. E também, ministro Edson Fachin, nós temos a presença do professor Mário Lozano, um dos principais juristas e filósofos do nosso mundo, um dos maiores estudiosos de Norberto Bobbio, e que já em 1968 já estudava e já divulgava a informática jurídica. Tema que hoje é pano de fundo das nossas maiores preocupações. Preocupações essas que o ministro Edson Fachin discorrerá hoje. Nunca o Supremo Tribunal Federal, na sua história, foi tão chamado a atender os anseios de uma sociedade e dar a leitura correta da Constituição Federal nossa. Senhoras e senhores, recebam para o nosso privilégio o associado do Instituto Zé Advogado de São Paulo, o grande professor, ministro Edson Fachin. Senhoras e senhores, devo resistir à tentação de mudar o tema para alimentos, porque a finesse do Instituto dos Advogados de São Paulo, obviamente, dispensaria discorrer sobre alimentos in natura, pelo menos. Quero saudar o presidente, o Zé Horácio Halfed Rezende Ribeiro, que nos acolhe no dia de hoje. Em nome de quem saúdo, me permito saudar todos os presentes. Eis que, honrado e agradecido com essa circunstância, a vontade de meu coração era nominar a todos os presentes que conheço, que admiro, mestres, advogados, membros da magistratura, amigos de diversas carreiras jurídicas e especialmente amigos de tantas jornadas que se fizeram sob o sereno da vida forense que ilumina as almas daqueles que ainda acreditam no direito e no direito a serviço da justiça e a serviço da vida. Atribui-se a Disraeli a frase segundo a qual a vida é muito curta para ser pequena. E eu estou seguro de que as pessoas reunidas aqui neste momento e em torno dessa circunstância têm essa percepção e assim o fazem
por estarem tocados pela luz que nos faz acreditar nas possibilidades emancipatórias e compromissórias do direito na sua teoria e na prática. Portanto, presidente, principio agradecendo imenso o momento que me honra sobremaneira e também dizer que estar na posição que hoje nós nos encontramos é um momento que o destino reserva e precisamos, nesta hora, ir ao encontro desse destino e cumprir esta missão. Por isso, ministro Rezec, ministro Celso Laffer e todos aqui presentes, nós todos estamos entre aqueles que entendem que o diálogo, que a realização de zonas de interseção no dissenso são sempre um ou outro, um e outro, são a melhor opção à violência, quer seja ela real, quer seja simbólica. E momentos como esse são relevantes para enfrentar o que na introdução à história da filosofia Brice Parrin chamava de exasperação da liberdade. E há momentos em que a liberdade se exaspera. E nesses momentos é preciso, quiçá, relembrar que a espacialidade da democracia é mesmo a ampla latitude do dissenso, a ampla latitude do desencontro, que, ao ser enfrentado adequadamente, permite realizar os encontros possíveis à luz de objetivos maiores, dentre eles, no Brasil de hoje, a preservação das nossas instituições. E por isso principio esta reflexão que faço, destacando a oportunidade deste encontro, e principio esta reflexão que diz respeito à ponte imprescindível entre a Constituição da República Federativa do Brasil e o papel do Supremo Tribunal Federal, apontando as vicissitudes, sístoles e diástoles, diria o cardiologista, as vicissitudes do tempo presente em relação a isso que podemos mesmo denominar de presentificação. O presente no Brasil tem sido tão intenso, nós estamos sequestrados de tal modo, e é um sequestro, por assim dizer, legítimo pelo interesse que movimenta pessoas e instituições, estamos chamados, vocacionados de tal modo pelo presente, que muitas vezes acabamos imaginando ou deixando passar a impressão de que o pretérito é dispensável e que o futuro está muito distante. Por isso, esta ideia de fazer reflexões estruturais, que não devem se despregar de circunstâncias, obviamente, conjunturais, nos leva, à guisa da introdução deste tema, quiçá, apontar um dos elementos que no pretérito pode ser chamado para fornecer uma das possíveis chaves de compreensão desta ponte entre a jurisdição constitucional e a própria Constituição. Esse elemento está numa das eventuais características que o Brasil constitucionalizado, que o Brasil do Estado Democrático de Direito, a partir de 5 de outubro de 1978, apresentou, que na expressão do professor José Rodrigo Rodrigues, significaria, entre aspas, a Constituição sem vencedores. Isso, portanto, pode fornecer a ideia de uma Constituição de feitio declaratório, de uma Constituição que, sem embargo de chamar para si princípios e regras e elevá-los ao estatuto de normas e, portanto, dar a essas formulações caráter normativo vinculante, sem embargo disso, obviamente de modo analítico, chamou no seu abrigo acolhedor, generoso e compreensivelmente generoso para o momento vivenciado pelo Brasil, que projeta 2 décadas depois uma disputabilidade
sobre os sentidos possíveis dos conjuntos de signos ou significantes que integram aquelas formulações, disputabilidade essa que se dá, portanto, na teoria e na prática do direito cotidianamente, quer numa das varas civis aqui de João Mendes, quer numa das sessões do Supremo Tribunal Federal, como, aliás, se observou na sessão de ontem, para dar um pequeno exemplo. Logo, esta síndrome de uma Constituição declaratória pode, e digo-lhes isso à guisa de introdução, pode representar uma eventual chave possível de compreensão da disputabilidade que é elevada a um grau de densidade que pode, obviamente, traduzir alguns sintomas. Um desses primeiros sintomas, na ponte, portanto, entre Constituição e jurisdição constitucional, há uma certa insegurança jurisprudencial. Em outras palavras, é preciso compreender e enfrentar esta dificuldade que se tem do ponto de vista de definir o quanto possível, com segurança, com previsibilidade e com estabilidade, os sentidos possíveis desses significantes que permeiam o universo das competências do Supremo Tribunal Federal. E é precisamente nesta medida uma das grandes dificuldades pelas quais a jurisdição indisfarçavelmente passa. As causas podem ser muitas, até mesmo aquela que se reporta ao volume cotidiano, mensal, semanal ou anual dos afazeres de cada um dos ministros e da própria Corte. Mas acredito que, para além de dados quantitativos, há uma dimensão qualitativa que deve nos chamar à reflexão sobre um mínimo indispensável de segurança e de estabilização jurídica na ambiência da prestação jurisdicional. E este é, em meu modo de ver, um dos principais desafios que nós temos para relembrar uma das lições de Giuliano Vassalli, que foi membro da Corte Constitucional Italiana, presidente, foi ministro da Justiça e que em seu pensamento, em sua obra, permite deduzir a defesa das instituições, a defesa deste ajuste estrutural permanente que as instituições fazem, independentemente das ações cotidianas de quem ocupa uma dada posição em cada uma dessas instituições. Portanto, dizendo isso, passo agora nesta reflexão que lhes proponho, que não será longa para não tornar demasiado longo o período de espera da sobremesa. Para, portanto, adentrar essa reflexão que lhes proponho, a prestação jurisdicional, com esse desafio de segurança jurisprudencial, diante, portanto, de uma Constituição, por assim dizer, aberta no plano dos sentidos, não poderia, obviamente, deixar de apresentar uma de suas primeiras projeções, que é precisamente a projeção ligada à ampliação do papel reservado aos juízes. A Constituição de 88 fez operar uma migração do conceito mecânico da atividade jurisdicional para um conceito funcionalista dessa atividade jurisdicional. E isto não é um juízo de valor, porque podemos estar ou não de acordo com esta travessia. Em meu modo de ver, isto é um juízo de realidade. E esse juízo de realidade, derivado dessa primeira projeção, se de um lado nos permite bater a porta do magistrado para pedir medicamentos, para pedir a não homologação de uma sentença arbitral, para, a rigor, pedir no plano do direito fundamental ao acesso à jurisdição, agasalho para todas as pretensões legítimas e quiçá outras nem tanto, portanto, trata-se de uma porta aberta a qual todos batemos. Por outro lado, na outra mão, desta via de mão dupla,
tem-se como um certo produto a insegurança do ponto de vista da estabilidade da prestação jurisdicional. Com isso, o que quero dizer-lhes é que o momento, portanto, vivenciado nessa perspectiva, não obstante deva causar uma necessária ansiedade e angústia para que seja enfrentado no sentido de buscar maior segurança e estabilidade jurídica, é quiçá produto, em alguma medida, do projeto constitucional que estamos gradativamente a realizar. E por isso, em meu modo de ver, realiza-se uma segunda projeção, qual seja aquela que vai de encontro a ideias de uma reformulação ou, eventualmente, da adoção de um novo texto constitucional no todo ou em parte, e vai ao encontro do que Jack Balkin em Yale tem chamado de redenção constitucional. Em outras palavras, vai ao encontro muito menos do que numa dimensão hemorrágica legislativa de buscar novos textos de índole constitucional, ir ao encontro da busca e da realização dos sentidos possíveis da Constituição que efetivamente temos e de tudo aquilo que eventualmente ou certamente ainda não se realizou. E é aí que quiçá venha a emergir uma terceira projeção que está, digamos assim, numa espécie de mainstream da função do Supremo Tribunal Federal, que é a de guardião da Constituição. De um modo geral, como todos sabemos, em dois quadrantes básicos o Supremo acaba se comportando para usar duas conhecidas e controvertidas expressões. De um lado, como legislador negativo, portanto, na sua função de autocontenção, e de outro, às vezes, como legislador positivo, e como disse, repito, expressões que hão de ser utilizadas entre aspas, face ao seu sentido controvertido. Mas, nada obstante, neste primeiro quadrante, portanto, aplicando esta autocontenção, o Supremo Tribunal Federal realiza a sua função na exata medida em que, do ponto de vista negativo, promove um papel de abstenção, de não invasão da espacialidade da política, especialmente, para evitar a hipertrofia da judicialização da política e para evitar que este juiz, que foi chamado na disputabilidade dos sentidos da Constituição de 88, desborde nos freios e contrapesos dos próprios limites da sua atividade, substituindo-se ao próprio legislador. E, de outro lado, a dimensão que, em determinadas circunstâncias e hipóteses, chama esta função de legislador positivo, como se cunhou em determinada formulação da teoria do direito constitucional. Pois bem, nesta residem, quiçá, as maiores interrogações. Por exemplo, imaginemos, apenas por hipótese, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em matéria eleitoral, entenda que as emissoras de TVs podem convidar candidatos de partidos que não preencham o critério de 9 representantes na Câmara dos Deputados. Estou dando um exemplo, obviamente, teórico, não acontecido. Ao olhar a legislação eleitoral pertinente, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral e confrontar o legislador ordinário e a regulamentação da Corte Maior em matéria eleitoral diante do que contém a Constituição Federal, a pergunta que emerge é efetivamente verificar se a Corte está a proferir uma interpretação conforme a Constituição ou se está a proferir uma sentença, como se diz, de natureza aditiva. Ou, como alguém diria, obviamente pedindo todas as licenças aos integrantes da Corte, se estaria, a rigor, editando uma nova norma. Eu estou colocando esta discussão e com
a franqueza e genuinidade e caráter genuíno que o momento sugere, para evidenciar as dificuldades que a jurisdição constitucional enfrenta quando tem diante de si um problema. O juiz constitucional está do lado de cada margem, vê um problema e precisa locomover-se ao outro lado da margem, mas a maior dificuldade é construir as pontes. E um dos nossos grandes desafios é construir pontes que às vezes podem ser um pouco heterodoxas do ponto de vista da dogmática do direito constitucional. Portanto, nesta medida, a jurisdição constitucional, quer nesta dimensão proativa, quer naquela dimensão que antes mencionei, mais de contenção, obviamente chama para si alguns desafios e, dentre eles, deriva não só do momento em que vive o Brasil, quiçá superlativado, mas do momento em que a redemocratização inaugurou neste país, que é o fim da visibilidade, da invisibilidade do julgador. O fim da invisibilidade do julgador significa, portanto, e isso não se deve apenas à TV Justiça. Isso se deve, na verdade, ao exercício da cidadania, à afirmação democrática do nosso Estado e da sociedade, às reivindicações justas e legítimas que reclamam que o julgador não pode nem deve esconder-se atrás de uma blindagem do exercício das suas funções e que, portanto, dialogar, expor e expor-se faz parte, portanto, desta atividade que corrobora o fim desta invisibilidade. Aliás, escreveu Michel Serret que não há aprendizado sem exposição. Referia-se ele ao magistério. Mutatis mutandis, podemos referirmos-nos à prestação jurisdicional. E é por isso que eu tenho tido, com todas as vênias, e aqui vai, obviamente, uma primeira palavra que nos relembra de uma reunião jurídica, portanto, com todas as vênias possíveis, com todo o respeito, eu tenho dito que não subscrevo por inteiro esta ideia segundo a qual a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal define o estado da arte num dado momento e num dado tempo, mas o titular último, à luz de um dos sentidos utilizados por Peter Heberle na Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, um dos sentidos acaba ao fim dessas controvérsias hermenêuticas, remetendo à própria sociedade a definição do sentido e do alcance dos significados possíveis daqueles significantes que estão na Constituição Federal. E isto não é assim apenas no Brasil. Um dos jornalistas que se dedica com alguma frequência nos Estados Unidos a refletir sobre a Suprema Corte norte-americana e sobre seus juízes, Jeffrey Toobin, um dos seus mais recentes livros que escreveu sobre as vicissitudes da escolha do 9º integrante da Corte, e não por acaso a obra tem exatamente este título, The Nine, vicissitudes essas, se me permitir a nota de rodapé mental, que a Suprema Corte enfrenta neste momento, com uma indicação pendente. Ele, portanto, ao tratar de um conjunto de indicações e membros da Suprema Corte, refere-se a dois de forma especial, a Anthony Kennedy e a Sandra Day O'Connor. E ao revelar, por assim dizer, a face humana, quer do procedimento, quer da própria atuação desses magistrados, traduz também lá o que de algum modo vivenciamos no Brasil, que é isso que, grosso modo, estamos a chamar do fim da invisibilidade do julgador. Que também, tal como o eventual caráter declaratório da nossa Constituição, tal como essa superlativação da prestação jurisdicional, e nomeadamente da jurisdição constitucional, tem sístoles e diástoles, tem todos os problemas inerentes
a uma sociedade aberta, plural, diversa como a nossa, que tem precisamente como ponto de união a ideia de que a união fundamental é a defesa das instituições, do Estado democrático de direito e, portanto, da prevalência da Constituição e do programa constitucional democrático. É para isso que, quiçá, projetando para o presente este fim da invisibilidade do legislador, do julgador, melhor dizendo, reclamemos desse julgador ou dessa jurisdição constitucional o preenchimento de 3 características fundamentais. Já houve quem apontasse uma delas, recorrendo um pouco à mitologia, para referir-se ao juiz Hércules, que seria, e que de fato é, uma espécie de juiz das promessas do Estado social. É aquele que, ao realizar as suas 12 tarefas, consegue, pela manhã, deferir o fornecimento de um dado medicamento, uma intervenção cirúrgica que não foi autorizada pelo gestor das políticas públicas, à tarde consegue que a prestação jurisdicional se efetive e à noite, certamente, receberá as referências elogiosas de que, afinal de contas, a justiça se fez. O problema está em saber se a realização dessas funções diz mesmo respeito à jurisdição, se, por exemplo, e aqui estou dando um exemplo de algo que está na pauta do Supremo Tribunal Federal, o sentido e o alcance do significante solidariedade em matéria do fornecimento de medicamentos tem esta dimensão. E se tem, como disse e repito, o Supremo dirá, num dado momento e num dado tempo, a resposta que tem esta função, mas é a sociedade que, em última ratio, acabará dando sentido e alcance daquilo que, com os custos e financiamento das políticas públicas de saúde, irá realizar. Portanto, se de um lado acaba sendo, de algum modo, relevante que tenhamos esse juiz do que poderíamos chamar de constitucionalização substancial, do juiz Hércules, por outro lado, nesse mesmo magistrado, nós queremos um outro juiz. Nós queremos o que poderíamos chamar de o juiz Júpiter, o juiz da constitucionalização formal, ou seja, é aquele que, ao dizer o que deve dizer, diga exatamente o que disse o legislador, e ao assim fazê-lo, dê a um problema, antes do problema se colocar, a solução a priorística que a escolha legislativa exegeticamente já houvera traduzido. Ou seja, esta dimensão que responde bastante pelo juízo que deriva dos silogismos lógicos dedutivos e que na hermenêutica agasalhou-se na subsunção, também reclama uma feição desse mesmo juiz, que, se aplicar o silogismo lógico dedutivo e a subsunção, quiçá não teria fornecido o medicamento pela manhã, em relação a um contrato que, ao apreciar à tarde, manteve exatamente o que as partes pactuaram, porque aquilo que está pactuado há de ser, portanto, cumprido, e o juiz Júpiter dirá que os pactos devem ser cumpridos e, portanto, obedecidos. Notemos, portanto, as dificuldades de reclamar desse mesmo sujeito, desta dimensão que, obviamente, não se alça para além das capacidades humanas. De um lado, o juiz da constitucionalização substancial, de outro lado, o juiz da constitucionalização formal, e às vezes queremos mais. Quando a própria Constituição não contém aquilo que entendemos que devia conter, nós imaginamos uma constitucionalização, então, prospectiva. E acabamos, muitas vezes, dizendo, já que a solução a priorística não foi dada, e não há nenhuma norma que permita uma realização prestacional de um direito fundamental, a jurisprudência há de criar esta regra. E, de algum modo, a nossa Constituição contém esta face também deste mesmo juiz, ao prever, entre outros mecanismos, o mandado de injunção, que é, de certa forma, uma chancela que se dá à jurisdição constitucional para, de algum modo, eventualmente sancionar
a soi-disant mora ou inadimplemento legislativo, como, aliás, o Supremo Tribunal Federal já fez em 2 oportunidades ao prover mandados de injunção, um deles sobre a questão da greve. E esse último juiz seria, portanto, o juiz Hermes, aquele que deriva dessa espacialidade da hermenêutica. Notemos, pois, que esses desafios todos acabam se projetando para o fim dessa invisibilidade. E, evidentemente, vou agora sumariar e, ainda nos 2 minutos e 14 segundos que me restam, concluir, mas apenas adiantar, presidente Zé Horácio, que esta dimensão da invisibilidade que fiz agora, uma singelíssima e breve reflexão sobre a prestação jurisdicional, poderia também ser aplicada ao gestor público, poderia também ser aplicada ao legislador. Enfim, há uma reflexão extremamente importante nessa perspectiva segundo a qual todos nós prestamos contas. Todos nós prestamos conta, inclusive dos nossos eventuais desacertos. E é, portanto, nesta medida que o fim da invisibilidade para o julgador significa a ausência de uma incolumidade ao debate, a presença, portanto, nessa espacialidade do dissenso, e o que nos mantém, portanto, em pé e fiéis à nossa vocação é que, a rigor, todos, sejamos de que áreas ou carreiras estejamos nelas inseridos, sejamos, portanto, advogados, juízes, magistrados, membros do Ministério Público, professores, todos nós, a rigor, estamos unidos pela preservação de algo que toma emprestado da recente encíclica papal, preservação do que podemos chamar de casa comum. Papa Francisco referiu-se à casa comum numa dimensão ambiental, pois como o meio ambiente é um ambiente inteiro, desse inteiro ambiente também nós fazemos parte. E nossas instituições por igual, e especialmente nos desafios do presente do Brasil, a nossa casa comum é, a rigor, a casa comum do Estado Democrático de Direito, do respeito às instituições democráticas e do respeito à Constituição. Mas não se faz isso no silêncio. Como sabemos, realizar a prestação jurisdicional é estar num canteiro de obras. O professor Reinhard Zimmermann, um dos diretores do Max Planck Institute de Hamburgo, utiliza essa expressão ao concluir um dos seus recentes livros sobre o novo direito das obrigações na Alemanha. E ele dizia: seria mais fácil, quiçá, contemplar aquele grupo de japoneses com suas máquinas fotográficas à mão, em silêncio, olhando 2 horas para o quadro de Mona Lisa no Louvre. Mas a aplicação do direito não convive com este silêncio. O direito, na verdade, no seu dissenso e na disputabilidade dos sentidos, diz ele, está muito mais para um canteiro de obras. E está muito mais, portanto, para os nossos desafios e, às vezes, desafios que até mesmo colocam em questão a nossa própria casa comum. E se há um dever comum, quiçá seja esse mesmo, de preservá-las. Esta mobilidade, este dissenso e as eventuais controvérsias que temos podem lembrar um pouco a metonímia que George Steiner, na entrevista que deu ao Eu País e depois tornou-se o livro Um Largo Sábado, dizia: árvores têm raízes, nós os seres humanos temos pernas. Isso significa, portanto, que nós nos locomovemos, mudamos de lugar, mudamos de sentido, mas o sentido que nos faz nos permanecer unidos nessas mudanças e nesses movimentos é precisamente a defesa da casa comum. E para o ministro do Supremo Tribunal Federal, a casa comum é seguramente a Constituição. Nenhum de nós tem para si uma Constituição para chamar de sua. A Constituição há de ser a mesma para nós todos. E é nessa perspectiva, portanto, que os nossos desafios, ainda que hipertrofiados, se colocam como sempre pertinentes e necessários a serem enfrentados.
tenho como relevante a citação feita de um pequeno trecho de Paul Ricoeur pelo Papa Francisco na encíclica, quando ele diz que o ser humano aprende a reconhecer-se na relação com os outros. E conclui dizendo: por isso que as nossas lutas e nossa preocupação não nos tirem a alegria da esperança. Portanto, em momentos em que somos chamados a enfrentar, nem sempre com alegria, mas com a necessária sensação de missão a ser cumprida, que esses momentos não nos tirem a alegria da esperança e de que certamente este país e a nossa sociedade é maior do que todas as circunstâncias que vivenciamos. É nisso que acredito, esta é a minha profissão de fé e esta é a forma de agradecer, presidente Zé Horácio, este acolhimento que tenho nesta cidade, que de algum modo também já foi minha. Aqui passei muitos anos estudando e de algum modo parte da minha família aqui também realizou parcelas de seus afazeres. Outra parte ainda realiza, para meu orgulho, e portanto, de algum modo, posso dizer que também me sinto em casa. Era isso, obrigado imenso a todos.